Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eis eu aqui, professor Ronaldo Rocha na área agora, só que em vídeo, né? Eu vim aqui para poder sanar uma dúvida que foi gerada agora à tarde, lá aqui no plantão de dúvidas, aqui nos nossos estudos, né? A respeito da teoria das relações jurídicas, isso no âmbito civilista, né? Mas que obviamente vai repercutir em outras disciplinas. Então, deixa eu pegar aqui meu óculos, né, porque eu não enxergo muita coisa sem eles. O negócio está ficando feio pro meu lado. E deixa eu habilitar aqui a nossa película. Pronto, aqui ó, nosso quadro. Primeira coisa que a gente tem que saber a respeito da teoria das relações jurídicas é justamente dividi-la, é dicotomizá-la. Nós temos dois tipos de relações. Nós temos as relações, vou botar abreviado, tá? A relação jurídica subjetiva. E quando eu falo relação jurídica subjetiva, esse termo aqui, subjetiva, subjetivo, já ajuda, né? Porque a gente está falando de uma relação de troca, relação entre pessoas, relação de troca, Ronaldo. Estou falando de uma relação em que de um lado existe direito e do outro lado existe dever ou uma obrigação. Tá legal? A relação jurídico-subjetiva ela é diferente da relação jurídica potestativa. Quando eu falo relação jurídico-subjetiva, eu estou falando de relação entre pessoas, relação de troca. Quando eu falo de relação jurídico-potestativa, outro termo aqui que vem bem a calhar, vem a ajudar, que é o potestas, iuris potestas, jurídico-potestativa, jurídico-poder. É sobre pessoas. Olha que bacana isso. Então, nesse momento aqui, existe um direito ou um dever versus sujeição. Ronaldo, sujeição é não há o que ser feito. É, digamos assim, um comportamento, como é que eu posso dizer, de conformação. É isso, tá? Toda vez que você verificar sujeição, você vai lembrar conformação, não há o que ser feito. É diferente aqui da relação jurídico-subjetiva, que de um lado existe direito, do outro lado existe um dever ou uma obrigação de fazer alguma coisa, de dar, de fazer, de não fazer. Tá legal? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso aqui. Mas por hora eu vou excluir aqui a relação jurídico-potestativa e nós vamos nos concentrar aqui nos termos que estão evidenciados aqui. Primeiro direito, né? Depois dever, depois obrigação. Tá legal? E obviamente, aí eu vou matar a charada de muita gente em relação ao charada que muita gente ficou, né? Em relação a alguma coisa chamada faculdade jurídica, tá? Jurídica. Faculdade jurídica, sim, não é faculdade de direito não, é faculdade de pretensão, pensamento, vontade. Tá legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que sacar logo de cara, de uma forma bem didática, tá? É que o direito, dever e obrigação e faculdade jurídica tem cada um desses aqui tem o seu respectivo significado. Tá legal? Enxergue o direito como a instituição ou a declaração de reconhecimento em prol da satisfação de alguém. Vamos colocar aqui? Tá, vamos colocar aqui. Ronaldo, direito então é o quê? É uma instituição ou uma declaração de reconhecimento. Tá? De reconhecimento, obviamente, em prol da satisfação de alguém. Vou dar um exemplo bacana, tá? Vai ficar melhor assim. Vamos lá. Quando eu falo instituição, a lei criou alguma coisa, a lei criou determinado direito. Quando estava escrito na Constituição, na lei, olha,
a partir de hoje determinadas pessoas terão direito X, direito Y, direito Z. Não foi a lei que criou? Sim, se foi a lei que criou, então nós temos aqui uma instituição. Então, o direito é uma instituição, tá? Vou botar aqui lei, uma instituição legal, ou uma declaração de reconhecimento em prol da satisfação de alguém, da pretensão de alguém. E nesse momento aqui, a gente tem que trazer à tona a jurisdição. Olha que legal isso. Olha que conceito bacana, olha que conceito didático de direito, vamos colocar dessa forma, prático, para que vocês consigam entender durante a leitura do texto legal ou durante a leitura de uma jurisprudência, você saber exatamente o que o magistrado está falando, porque normalmente fala assim, porra, está em lei, então é direito? Nem sempre é direito, porque dependendo da análise do juiz em relação ao fato concreto, aquilo que era visto como direito na lei, de repente pode ser visto de outro modo, de acordo com a interpretação do magistrado sobre a relação jurídica apresentada, como uma desconstituição de um direito em face de um princípio fundamental. Mas isso a gente vai ver lá na frente, só quero que vocês percebam que o termo direito, ele tem essa, não é ambiguidade, porque a ambiguidade às vezes gera até uma, digamos assim, um vício, né, na linguagem, mas eu estou falando que o direito ele tem esses dois lados, né? O direito enquanto instituição e o direito enquanto declaração de um reconhecimento em prol da satisfação de alguém. Que é um exemplo bacana aqui na relação da jurisdição. Vamos lá. A lei não traz determinado direito, não prevê determinado direito a uma pessoa. Mas o juiz vai lá, pega o caso concreto, a lei não traz nada a respeito daquilo, ele tem que dar uma providência, ainda mais se a pretensão da pessoa for amparada num princípio. Ah, Ronaldo, mas o princípio vem da lei. Negativo, não faça isso. O princípio ele não decorre da lei, é o contrário. A lei que decorre do princípio. Ah, mas a lei tal traz princípios, tudo bem. Ela pode até positivar determinados princípios, mas os princípios são antecedentes à própria lei. Por quê? Porque se vocês forem lá na aula, lá no início, né, na aula de teoria geral do direito, vocês vão ver que existe um conceito bem consagrado, um conceito bem didático de que os princípios nada mais são do que a representação de valores sobre necessidades, sobre costumes. Né? Então, se os princípios eles são antecedentes à lei, então o juiz pode se valer de um princípio quando a lei não traga a exposição de um direito. Aí o juiz ele tem que criar o direito, tanto é que o termo jurisdição ele tem também uma faceta aí, né? Uma bifaceta. A jurisdição pode ser compreendida como o dizer do direito quando o direito já exista, ou dizer o direito quando a lei não preveja determinado direito. Tá entendendo? Então, tá aqui. Por hora eu preciso que vocês entendam isso, que o direito, didaticamente, é a instituição em lei ou a declaração de reconhecimento em prol da satisfação de alguém. E normalmente se dá mediante jurisdição. Agora, presta bem atenção aqui, ó, dever. Dever, enxergue o dever como a previsão, vamos colocar previsão de uma contraprestação. É isso aí? Prestação. Isso aqui, pronto. Botei o eixo errado. Contraprestação. Então, dever é a previsão de uma contraprestação. Como assim, Ronaldo? Pensa comigo. Eu comprei um carro. Eu comprei um automóvel. Mas a primeira parcela eu vou pagar só o mês seguinte. Enquanto esse prazo não vencer, eu tenho um dever, ou seja, a previsão de uma contraprestação. Porque quando esse prazo chegar,
então eu deixarei de ter um dever e passarei a ter uma obrigação. Enquanto o dever é a previsão de uma contraprestação, em abstrato, vamos colocar até aqui para poder facilitar a tua vida, a vida de vocês, né? A vida de quem ficou com dúvida em relação a isso, tá? É abstrato. A obrigação, por sua vez, ela tem um condão concretista, né? Porque é em si a contraprestação em si. Olha que legal, né? Então, o dever é a previsão de uma contraprestação, tem uma previsão abstrata, claro, e a obrigação é a contraprestação em si, ou seja, chegou o prazo, eu tenho obrigação, sob pena de ser considerado inadimplente, um devedor. Agora vamos matar nossa charada aqui em relação à questão da faculdade jurídica. Presta atenção, faculdade. Tira a faculdade de direito da cabeça. Faculdade, se você for ver o termo, se você for ver a etimologia disso, você vai ver que é a mesma coisa de pretensão, de desejo, de vontade. Tá dentro ou tá fora da tua cabeça? Você vai falar assim, porra, não, claro que tá dentro. É óbvio, é lógico que tá dentro da tua cabeça. Da minha, do João, da Maria, da Thaís, enfim. Ora, se tá dentro da minha cabeça, a minha pretensão, a minha vontade, meu desejo, minha faculdade, ela faz parte de alguma relação jurídica? Eu penso, eu quero, e a outra pessoa tem algum dever para comigo? Tem alguma obrigação para comigo? Claro que não, isso seria irracional. Seria totalmente irracional pensar dessa forma. Eu tenho vontade, né, e a outra pessoa tem que me dar alguma coisa. Não, não funciona assim. Entenderam? Pelo fato de a faculdade estar dentro, estar intrinsecamente a pessoa, está internamente a pessoa, está na cabeça, está na mente. Por essa razão que ela está fora da relação jurídica. Está abstrativa a relação jurídica, né? Está transcendente à relação jurídica, não pertence à relação jurídica, porque a relação jurídica ela só se evidencia a partir do momento em que a gente pode ter algo palpável. Alguém fazendo uma coisa em relação a outra e assim ocorrendo uma troca, seja no campo da previsão de uma contraprestação ou em si na contraprestação. Então a faculdade jurídica ela não pertence à relação jurídica. Mas Ronaldo, eu já vi livro de direito dizendo que a faculdade jurídica ou facultas agendi, vou até colocar aqui, facultas agendi, né, faculdade de agir, ela é o direito subjetivo. Se cair na sua prova, aí vem a malícia, se cair na sua prova que faculdade jurídica, facultas agendi é igual a direito subjetivo, se for questão objetiva, marca um verdadeiro, porque questão objetiva você não vai provar tese em VOF. Show? Por quê? Porque existe essa previsão doutrinária de que a faculdade jurídica, a facultas agendi, é um direito subjetivo. Mas de contraponta, existe também doutrinadores de envergadura, de peso, que falam, olha, é inadmissível você dizer que a faculdade jurídica é igual a faculdade jurídica ou facultas agendi, perdoe-me, é igual a direito subjetivo, porque a faculdade é intrínseca à pessoa. Ela não está dentro da relação jurídica. Vontade é uma coisa, relação é outra. Vontade é uma coisa, relação é outra. Né? Se fosse assim, vamos tirar a prova dos 9, né? Maria quer se casar com João, mas João a rejeita. Né? Maria quer se casar com João, mas João a rejeita. E dessa forma, imagine só se a Maria, não concordando com a contravontade do João em relação ao casamento, para com ela, entrasse com ação compulsória de casamento, ou simplesmente com ação de casamento. Hein? Existe ação de casamento? É claro que não. Então a vontade de Maria, ela não prevalece em relação, ou simplesmente para evidenciar uma relação jurídica obrigacional, ou de dever, ou de obrigação que o valha.
Entenderam? Então, é muito importante que a gente tenha consagrado esses conceitos, por mais básicos que sejam, na faculdade normalmente não ensinam dessa forma, tá? E pelo fato de a faculdade não ensinar dessa forma, muita gente acaba indo com vícios, né, até o 10º semestre, até a OAB, passa na OAB e exerce a advocacia não conhecendo isso aqui. Tá legal? Entenderam? Então, espero que a dúvida esteja sanada em relação a isso aqui e a isso aqui. Obviamente que direito eu vou estender um pouco mais o conhecimento a respeito disso, ainda mais quando eu estiver falando de jurisdição. Dizer do direito no caso concreto ou dizer o direito no caso concreto. Tem essa faceta aí que eu quero trazer depois para vocês, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. E eu vou falar no nosso próximo encontro, só para a gente poder deixar bem claro aqui, sobre a relação jurídico-potestativa sobre as pessoas, né? Enquanto a relação jurídico-subjetiva é entre pessoas, havendo uma troca, na relação jurídico-potestativa de poder é sobre as pessoas, momento em que existe a sujeição, aquele termo erga omnes, tanto por parte de quem exerce algum direito, quanto por parte de quem exerce algum dever sobre todos. Show de bola? Beijão no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.